Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como tá aí na capa do vídeo, eu vou estar fazendo uma leitura deste livro aqui, ó, George Orwell, 1984. Vou estar lendo alguns pontos assim que eu achei interessante, né, da história desse livro e tá linkando ele com notícias, tanto nacionais quanto internacionais, que tem muita notícia que bate 100% assim com essa história, tá? Apesar de ser um livro que foi escrito há uns 40 anos atrás, tá 100% atual, como se prevê no futuro. Interessantíssimo. Então, vou falar um pouquinho sobre o autor para vocês, né? Quem escreveu esse livro foi Eric Arthur Blair, nascido em Montiari, na Índia britânica, em 25 de junho de 1903. Então, ele teve uma educação na Inglaterra e ficou lá a sua juventude, junto com seus pais. Eles tinham condições financeiras baixas, então ele estudava no internato, ele, né, não tinha condições de estar numa escola melhor, até que quando ele ficou um pouquinho mais velho, o tio dele colocou ele numa, numa escola particular, onde ele estudou. Mas apesar dele ter estudado nessa escola particular, ele não tinha boas notas e também não tinha condições de pagar uma universidade, então ele nem tentou entrar. Aí ele já foi e tentou entrar na polícia britânica lá na época, indiana, né, minto. Ele tentou entrar na polícia indiana lá na época, fez a prova e passou. Foi para lá. O nome George Orwell é um pseudônimo que ele adquiriu. Aí ele casou, né, teve uma esposa e, e ele escreveu outros livros, além de 1984. Ele escreveu outros livros também, como Revolução dos Bichos. E ambos têm filmes. E eu vou estar deixando aqui também na descrição o link deste livro aqui, tanto ele físico quanto audiobook. Porque às vezes é melhor, né, estar assistindo. Então, um pouco sobre a história do autor. Vou botar aqui, ó. Ele começou a escrever esse livro por volta de 1940, mais ou menos. 1944. Porque foi quando ele teve a Segunda Guerra Mundial. Aí ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, mas não foi, porque ele tinha uma doença que o matou, na verdade, né? Ele estava com tuberculose. Então ele foi dispensado da de participar da guerra, por causa, né, de já estar debilitado. Foi quando ele entrou num jornal, ó, em 1943, ele se tornou um editor de um jornal de esquerda, O Tribuna. E nesse período, então, ele foi quando ele teve tempo para poder começar a escrever esse livro, que foi o último livro dele. Então, ele escreveu esse livro, teve tempo, né, para poder estar escrevendo ele, e o lançou em 1949, por aí, mais ou menos. Ele lançou ele. Então, esse romance 1984, né, que eu vou estar lendo para vocês, vai estar falando sobre isso. Meu nome é Andréa Fernandes. Esse livro ele é dividido em 4 capítulos. Eu vou estar dividindo também na hora aqui da explicação, porque senão vai ficar muito extenso. Vai ficar muito grande, então não vai. Para não ficar muito extensa as leituras, então eu vou estar dividindo de acordo com as notícias também que eu vou apresentando. Então vamos começar. Ó. O romance George Orwell projeta como seria a vida no ano de 1984 em uma sociedade governada por um único partido, representado pelo Grande Irmão. 4 órgãos administravam o lugar, que era o Ministério da Verdade, criado para deturpar a informação, o da Paz, que lida com a guerra, o da Fartura, responsável por questões econômicas, e o do Amor,
cuja tarefa é controlar a população a partir de teletelas, espécie de televisor com espelho duplo, espalhadas em lugares públicos e nas casas. Orwell mostra como o totalitarismo consegue manter a ordem pela cultura do medo, promovendo um mundo cada vez mais opressivo. Então, essa é uma história que acontece, uma história distópica, né, que acontece em Londres, né? O contexto todo da história é como se estivesse acontecendo, né, numa cidade distópica e essa cidade seria Londres. Então, ele começa aqui no primeiro capítulo, a gente já começa a ler, ele começa a descrever o local, como ele estivesse saindo do trabalho dele, indo embora para casa. Aí ele chega na casa dele, como chama Mansão Victória. E ele já descreve o lugar, como tá todo deteriorado, né? Ele fala que na hora que chega no saguão, assim, tá tudo muito sujo, muito velho. E no saguão, assim, já do prédio, tem um pôster enorme do Grande Irmão, que é o presidente do partido lá, nessa situação, nesse contexto, né, da história. E ele tenta, tipo assim, vou subir para poder, pelo elevador, porque vai ser mais fácil, já que ele mora aqui no 7º andar. Só que não tem como, porque a energia do local é racionada. Aí, por que eles racionam a energia? Para a semana do ódio, que é uma semana que, mais à frente, que vocês vão estar vendo, que cultua o ódio. Olha que absurdo. Então, aí ele vai subindo pelas escadas, mostra que ele é muito debilitado. Cada andar que você chega tem um pôster, assim, no final do corredor tem aquele pôster, assim, do presidente lá do partido, né, que é o Grande Irmão. Aí já começa a descrever aqui quando ele entra dentro da casa dele. Então, quando ele entra dentro da casa dele, já começa a, a descrever como que é o quarto. A casa toda é como se fosse um quarto grande, onde é seu quarto, sala, cozinha, né? Tudo assim, num cômodo só. Que você consegue ter uma visão total daquilo. Aí quando ele entra dentro de casa, numa parede central, que consegue ter uma panorâmica 180 graus do ambiente inteiro, fica essa teletela que ele fala. Que na hora que você, um exemplo, apaga a luz, ela diminui a claridade e a voz também diminui do que está falando das reportagens. E as reportagens é o tempo todo sobre coisas do partido e do governo. Mas não tem como você desligar. Não tem como você desligar 100%. Só escurece a tela e abaixa o volume. Mas você não consegue desligar. Aquilo ali fica ligado 24 horas o tempo todo. Então, aí ele descreve aqui que ele que ele chega até na janela, que ele vai olhando a rua, vê que a rua tá toda mal cuidada e desértica. Desértica. Tipo assim, helicóptero passando, rodando assim, vigiando as casas todas. O que as pessoas estão fazendo, tipo assim, chegando pela janela, como se Deus me perdoe, drone daqui uns dias, né? Pode estar vigiando a gente pela janela. E ele descreve isso. E ele fala que dentro do quarto ele se sente, né, vigiado o tempo todo, né? Não sabe se está sendo vigiado, se não está, se tem alguém naquele exato momento o observando ou não. Ele fica com essas inseguranças. Então, aqui mesmo, ele fala que, que a voz, né, da placa vai diminuindo, mas não desliga. Ele reclama que não tem maneira nenhuma de você desligar completamente. Então ele fica com essa insegurança, né? Aí mais ele tem todos têm um uniforme. O uniforme dele é um macacão azul, que é do operário, e ele, né, de operário, ele trabalha no Ministério da Verdade. Então, cada um que trabalha em um determinado ministério tem uma cor de macacão específica, separa as pessoas assim, por cor, não por cor no caso de tecido, né? E quando ele chega na janela, também por toda a cidade é espalhada também pôsteres do Grande Irmão pela cidade inteira.
Em algumas está escrito assim, socialismo, né? Viva o socialismo o tempo todo. Aí tem um outro ponto aqui, ó, que ele fala de como ele se sente dentro da casa, né? Obviamente que não havia nenhuma maneira de se saber se você está sendo observado em algum momento específico. Saber com que frequência e em qual sistema. A polícia das ideias estava conectada em qualquer linha individual. Era pura conjectura. Inclusive, era bem possível que estivesse vigiando todo mundo o tempo todo, mas de qualquer maneira, eles poderiam se conectar à sua linha quando bem quisesse. Então, vamos supor, hoje em dia a gente tem a câmera em casa, tem um celular, um notebook, e com a polícia tinha acesso, como se você está conectado, você está na rede, a polícia tem acesso a invadir os seus aparelhos e te vigiar o tempo todo, o que você está fazendo ou deixando de fazer. Esse era o clima que ele vivia. Não só ele, né? Toda a sociedade naquele momento era nesse clima de estar sendo vigiado o tempo todo que eles viviam. E aí ele continua, né, decorrendo a história, e você percebe que ele se força para poder ter lembranças, que ele não consegue ter uma coesão e coerência assim de lembranças da cabeça dele. Só vem alguns flashes, mas não consegue manter uma história contínua de uma lembrança. Então, aí, certo ponto aqui do livro, ele fala assim, olha, é, ele tentou extrair alguma lembrança da infância que pudesse lhe dizer se Londres sempre for assim, distópica, né? Da forma como ela se encontrava naquele momento. Mas ele não consegue. E aí ele, por mais que eu tentasse, ele não conseguia se lembrar. Não sobrou nada de sua infância, exceto uma série de painéis iluminados. Então, tipo assim, ele tentava forçar a mente dele para lembrar do passado, das histórias dele, e mal conseguia lembrar, tipo, do último ano. Porque realmente eles faziam de tudo para poder apagar toda a história passada da pessoa. E isso tem um propósito. Porque, um exemplo, se você não sabe o que aconteceu antes, até como acerto, ou que seja como erro, você vai cometer aquilo de novo, por não se lembrar do que aconteceu no passado. Então, uma coisa simples, se você sabe que se você pegar um exemplo, o seu celular e jogar ele de tela no chão, a tela vai quebrar. Mas aí alguém te fala, não, se você colocar a película na tela do seu celular, você não vai quebrar a tela. Aí você vai, né, coloca a película, se você jogar não vai quebrar a tela. Mas se você esquece, eles apagam, tipo assim, da noite para o dia, proíbe películas no mundo inteiro, qualquer informação sobre película, qualquer notícia, tudo. Ninguém pode falar sobre isso mais, apaga. Então, é proibido. Então, as pessoas que vão vindo, as novas que vão vindo e que nunca ouviu falar daquilo, não vai ter aquele conhecimento. E se não estudar, procurar saber, procurar se informar, que tem uma película que dá para você proteger a tela do celular, quando eles jogarem o celular no chão, vai quebrar a tela. Mas por quê? Por falta de informação. Mas foi uma falta de informação proposital. Fizeram isso de propósito. E é o que eles fazem aqui no livro. Só que com a vida inteira da pessoa. Então eles apagam tudo o que é antes, como era antes, e tentam implementar como que tem que ser agora, mas do jeito que agrada a eles, da forma como eles querem que o mundo caminhe. Então aí você percebe nesse esforço que ele tenta de ter as lembranças do passado, mas não consegue, porque tudo trabalha a arte, a cultura, né, as tecnologias, novelas, tudo, para que você esqueça das coisas do passado e que projete só daqui para frente. Tem coisa que tudo bem, você pode até esquecer das coisas ruins que aconteceram, você tem que realmente, tipo assim, se desfazer disso e focar só nas coisas boas. Mas se você também não quer aprender nem as coisas boas do passado, meio que você volta a zero. Então,
Obviamente que muitos vão cometer erros que não, atualmente, que não precisava de cometer esses erros de novo, porque já são erros que outras pessoas cometeram, acharam uma solução e você poderia pegar só a solução daquilo. E não, por você não ter conhecimento, você acaba errando sobre aquilo de novo. Aí ele fala que do prédio onde ele morava, ele conseguia ver porque em Londres, né, tinha os 4 ministérios. Então você conseguia ver as cúpulas dos 4 ministérios. Então, da sacada, da janela do quarto dele, dava para ele ver o Ministério da Verdade. E tinha o slogan do partido, em letras imensas, que dava para você ver de longe, que dizia o quê? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Nesse ponto aqui que ignorância é força, a gente pode perguntar assim, é força para quem? Para o que é ignorante ou para o que aproveita da ignorância do outro, né? Dá para a gente refletir um pouquinho nesse ponto aqui, né? Então, continuando. Aí, mais à frente aqui no livro, ele explica sobre os 4 ministérios. Dá uma prévia, né, dos 4 ministérios. Que compunha a estrutura governamental toda. Aí, quais são eles? O Ministério da Verdade, que se preocupava com as notícias, entretenimento, educação e belas artes. Então, quando eles querem colocar alguma coisa no subconsciente das pessoas, a princípio indiretamente, eles utilizam todos esses meios. A educação, então, assim, desde pequenininho, as notícias o tempo todo, o entretenimento, né? Filmes, principalmente filmes. Atualmente agora séries. Então, muitas coisas que eles querem futuramente com que a gente aceite com um pouquinho mais de facilidade, eles já vão colocando isso em coisas que a gente vai assistindo no cotidiano para quando vir acontecer, a gente não espantar tanto, porque o seu subconsciente meio que vai pensar, não, eu já vi isso, então não vai ocasionar tanta estranheza. O Ministério da Paz, que lidava com a guerra, o Ministério do Amor, que preservava a lei e a ordem, e o Ministério da Fartura, que era responsável por questões econômicas. Seus nomes em nova língua: Mini-Ver, Mini-Paz, Mini-Amor e Mini-Far. Essa parte aqui de você trocar a linguagem para poder se referir, criar uma nova linguagem, né? Fora do tradicional que tem até dentro da sua própria cultura. E se você quiser trocar a partir de amanhã, falar assim, até que na minha cidade aqui já, até onde eu sei já tem, as escolas estão sendo bilíngues, então, além do português, né, que é a nossa língua, começa a falar o inglês. Então, coloca assim, dentro das escolas agora, dentro da escola, ou pelo menos dentro da sala, os alunos vão ter que conversar somente em inglês. Isso é uma maravilha, uma perfeição, que você está aprendendo um novo idioma e é um idioma que você consegue conectar com qualquer cantinho do mundo. Aceitável, 100%. Aceitável, 100% isso. Isso é 100% aceitável. Mas agora você querer inventar uma linguagem que, em vez de trazer alguma coisa construtiva para você, está desconstruindo a sua realidade, é complicado. E toda vez quando as pessoas tentam fazer isso, que eles falam assim, que é para poder trazer um pouco mais de, como posso falar? Inclusão, não traz inclusão, traz uma exclusão. É simples se você tem alguns amigos que sabem falar inglês.
e você não. Você está em qualquer lugar ali e eles do nada começam a falar inglês e você não sabe nem falar e pouco menos entender, e você está sentado ali na mesa, você automaticamente vai ser excluído. Porque eles vão estar falando coisas que, como você não sabe falar inglês, podem estar te xingando e você não está sabendo. E que inclusão é essa? Pode trazer talvez uma inclusão só para aquele grupo. Então fica aquele grupo fechado, né, utilizando daquela linguagem e que as pessoas poderem entrarem naquele grupo tem que entender pelo menos no mínimo a linguagem que eles estão criando. Então isso não traz inclusão, isso exclui. Então, vamos supor que corre atrás de um direito por uma minoria, né, e que exclui a maioria. E ainda com dificuldades de entendimento, porque já é difícil entender o português, pelo menos, né? Para mim é difícil entender o português, né? Falar corretamente, perder os vícios de linguagem é complicado. E você criar, né, uma outra linguagem assim que, na na minha opinião, eu não vejo lógica, não vejo maturidade. Se por acaso estivesse descobrindo, sei lá, você está descobrindo, sei lá, um animalzinho, alguma coisa, e você inventa um nome ali para aquilo, cientificamente falando, é o válido, né? É uma descoberta, você vai estar classificando aquilo ali de acordo com os estudos e vai surgir aquele nome ali científico para aquilo ali. Tá, eu vejo lógica. Agora, além disso, né, no meu ponto de vista, eu não vejo lógica. E aqui eles fizeram isso no livro, de estar criando uma nova linguagem. E você ter que falar daquela forma. Qualquer coisa que você cria, tudo bem, você pode fazer. Na minha infância, até hoje, às vezes, num grupo de amigos com pessoas que você convive muito, acaba surgindo uma gíria. Que geralmente aquele grupinho de pessoas ele fala. E quando outras pessoas em torno acham engraçado, acaba adquirindo aquilo ali e falando também. É uma coisa legal. Então, tudo bem. Agora, não vou impor que o outro, a partir de agora, tem que falar daquela maneira e daquele jeito. Que eu não, né? Eu não concordo. Essa é a minha opinião. Então, vamos lá. Aqui, continuando, quando ele, né, saiu da janela ali e voltou para dentro da sala, tinha uma coisa que todo mundo tinha que fazer. Ele fala aqui, ó, Winston, que é o personagem principal aqui, virou-se abruptamente. Ele havia colocado no rosto aquela expressão de pacto otimista que era recomendável quando se encarava a teletela. Então, o que que acontece? Toda vez que você passasse em frente à teletela, você tinha que fazer cara de paisagem. Você sempre tinha que estar com a cara boa o tempo todo. Você não poderia ficar emburrado, com raiva ou com sofrimento. Toda vez que você passasse em frente à teletela, você tinha que ficar ali rindo, né? O tempo todo. E, como eu disse, além dela captar todas as imagens do, do recinto, ainda os áudios. Então, por mais que você sussurrasse baixinho, conseguia perceber o que você falava. Então, nesse ponto aqui, a gente pensa, nossa, que absurdo, né? A gente viver num local onde está sendo captado tudo que você fala ou que você faz, seus gestos. O celular hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi, né? O microfone dele pega tudo que você fala. Então, alguns testes que eu mesma já testei, você desliga o celular normal, coloca perto de você sim, e você começa a conversar com uma outra pessoa sobre algum assunto e começa a falar repetidamente assim que você quer comprar determinada coisa. E vai falando, falando, falando. Depois, na hora que você vai entrar Facebook, Instagram, até mesmo no Google, começa a aparecer propagandas daquilo que você falou que queria comprar. Então, tipo assim, o celular não é divino. Por quê? Porque tá pegando os áudios das coisas que você tá falando. Imagem, toda foto que a gente tira, filmagem,
a câmera na frente, a gente acha, é só para poder tirar selfie. Não, não é para poder tirar selfie. Nós usamos para poder tirar selfie. Mas a empresa, ela utiliza para quê? Para poder pegar, fazer reconhecimento facial do seu rosto, pegar suas expressões, conseguir escanear sua íris, ver quando você está assistindo alguma coisa, no que você mais fica focado, quanto tempo você fica focado naquilo, para poder ela ir agregando essas informações e ir criando o seu perfil, para poder te sugerir coisas que ela já fez um estudo prévio que vai te agradar. Então, o telefone é assim. E além do telefone, deixa eu trazer para vocês aqui uma notícia. Vizio multada por espionar usuários por meio de Smart TVs e vender dados de usuários sem consentimento. Então, essa empresa, né, essa marca de televisão aqui, lá nos Estados Unidos, foi multada por 2 milhões,2 por pegar informações dos seus clientes e venderem essas informações. Aqui tá a notícia, eu vou deixar para vocês aí o link na descrição. Isso foi 7 de fevereiro de 2017. Aí aqui fala que ela foi multada porque eles descobriram que ela estava fazendo isso e vendendo as informações. Quer ver, ó? Ó, ela tinha um software instalado dentro da televisão, ó, vocês podem estar olhando aí, ó, que funcionou coletando pixels de uma parte da tela a cada segundo e comparando os dados coletados com um banco de dados de filmes, programas de TV, comerciais e outros tipos de conteúdo, vídeo conhecidos. Então, pegavam aqueles segundos ali de quando você estava assistindo alguma coisa, foi juntando isso num banco de dados, depois vendia essas informações para outras empresas interessadas que já pegavam o seu perfil formado para poder te sugerir propaganda, vendas de mercadorias, já de acordo com que você ficava o quê? Prestando atenção ali, né? Então, aqui, ó, a empresa afirma que facilitou os anúncios, a montagem de cliques extremamente precisos dos clientes da Visa, ó, que incluíam detalhes como sexo, idade, renda, estado civil, tamanho da família, nível de escolaridade, propriedade da casa própria e valor da família. Então, tipo assim, tudo, né, dentro ali da casa, né, do íntimo da pessoa, a empresa estava pegando essas informações. Aí a gente falou assim, nossa, então pra gente ver que, tipo assim, a tecnologia é maravilhosa, muito boa, né? Estou utilizando, muito boa. Mas depende na mão de quem tá, né? Na intenção da pessoa. Porque do mesmo forma que dá para você usar para fazer coisas boas, dá para você utilizar para fazer coisas ruins. Porque, ó, olha só, essa aqui, ó, a gente tá achando que tá só lá, mas não, ó. Isso aqui é do dia 11 de 5 de 2021. Via 4 é condenada por por coleta irregular de dados, multa de 100 mil. Isso aqui é no metrô de São Paulo. O que aconteceu no metrô de São Paulo? Ó, vamos lá na notícia, ó. Via 4 é condenada por coleta irregular de dados de passageiros por meio de reconhecimento facial. A concessionária é responsável por operar na linha 4 amarela do metrô de São Paulo e deverá arcar com multa no valor de 100 mil. Porque, ó, a condenação se deu após o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A condenação se deu após o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, mover uma ação civil pública em agosto de 2018, com o intuito de impedir a coleta de dados sem o consentimento de usuários, segundo a instituição. Essa é uma infração que viola direitos, informa o Instituto.
Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram telas de propaganda no metrô. E nessas telas de propaganda, em cima tinha uma câmera que ela coletava os dados da pessoa quando elas olhavam para a propaganda. Então, quando a pessoa passava e olhava para a propaganda, ela essa câmera pegava as informações. Aí aqui mais embaixo, olha, vai falar o que que como que fazia. Pegava quando a pessoa parava ali e ficava observando, pegava, fazia a leitura facial, se a pessoa estava feliz, se ela estava triste, se ela gostava ou não, se ela parava para ficar prestando atenção na se ela parava para poder ficar prestando atenção na reportagem ou não. Então, como se diz, né? Só que sem as pessoas saberem, as pessoas não sabiam disso. Então, quando foi descoberto, né, a empresa foi processada por causa disso. Então, como eu falei com vocês, que tinha o pôster do, do presidente do partido, que era o grande irmão, por toda a cidade e até dentro dos corredores das pessoas, que é um absurdo, né? Mas olha só isso na realidade, acontece. Vamos lá, ó. Também, né, num país comunista, Coreia do Norte. Olha como é na Coreia do Norte. Retratos para inspirar e intimidar os líderes onipresentes da Coreia do Norte. Então, lá na Coreia do Norte, o comando vem através da dinastia de uma família, né? Então, o Kim Jong-un, que é o atual presidente da Coreia do Norte, vem da família Kim, né? Então, a geração dele, né, tá nele agora. Que tem uma irmãzinha que eles falam que é pior que ele, né? Então, vamos lá. Como que é lá na Coreia do Norte em relação a isso das fotografias, né? Que eles pedem para poder as pessoas terem o maior cuidado, ó. Bom, na Coreia do Norte é espalhado também por todos os lugares na cidade e tem regras para você cumprir, para você ter essas fotos lá, ó. Em todas as casas, escritórios e escolas, em todos os locais públicos estão pendurados fotografias dos antigos chefes de estado dos falecidos Kim, que no caso é os anteriores, né, do Kim Jong-un. É uma lembrança constante da dinastia Kim e do seu poder sobre o país desde que a República, né, da Coreia começou, foi criada, né? Fundada em 1948. Então, desde 1948, tá essa família no poder lá na Coreia do Norte. Então, essa reportagem foi de 2012. E olha como que tem que ser lá. Para manter o seu estatuto sagrado, as imagens dos líderes são rigorosamente policiadas. Segundo os regulamentos, os retratos do Estado devem ser pendurados numa parede sem mais nada. Então, naquela parede, você só pode colocar a imagem do ditador, né? Não pode ter mais nada na parede. E nenhuma outra decoração é permitida. Numa posição propriamente, não, numa posição proeminente e central na sala. As molduras também devem ser penduradas no alto, para que ninguém possa ficar mais alto que os grandes líderes. Os únicos quatro isentos destas regras são os dos hotéis, que aí já vai pessoas de outros países, né? Agora, no mais, tudo tem que ser dessa maneira. Os cidadãos também são obrigados a limpar as fotos pelo menos a cada poucos dias. Nas escolas, o secretário da ideologia faz inspeções para garantir que as estruturas são limpas. E em cada bairro, um membro do Partido dos Trabalhadores
é muitas vezes designado para verificar cada agregado familiar. Então, tipo assim, vai de casa em casa, porque em todas as casas tem que ter a imagem deles, em todas as casas. Então, vai de casa em casa para poder ver como que a pessoa está cuidando ou não daquela foto. Aí, ó, se for encontrada poeira nesses retratos, você estaria sujeito ao pagamento de uma multa. Quanto mais espessa a poeira, mais você terá que pagar. Olha só, que absurdo. É, tipo assim, você tem que proteger as fotos o tempo todo. Aí vou deixar, né, o link da reportagem aqui na descrição, depois vocês leem ela completamente. Até se você estiver na rua, começar a chover, você tem que proteger a imagem do partido. Tipo assim, aqui no, aqui no decorrer agora da história, ele começa a contar que ele compra um livrinho pequeno, mas compra escondido, porque, como ele fala aqui, membros do partido não poderia comprar, não tinha permissão de entrar em lojas comuns, só em lojas que eram regulamentadas pelo governo. Então, as lojas que eram regulamentadas pelo governo, você poderia estar indo lá e comprando as coisas que você precisava. As que não era proibido, você não poderia. Então, tipo assim, e ele viu um livrinho numa lojinha lá, não topa tudo, foi lá escondido e comprou um livro em branco. Na verdade, ele comprou um caderninho em branco. E aqui ele fala que ficou, né, aquele medo, com aquela apreensão imensa de ter comprado esse caderno. Num ponto aqui, na página 13, na verdade, já do livro, ele expressa, tipo assim, que não era proibido, né? Tipo assim, não era proibido você comprar o livrinho. E o que ele estava prestes a fazer era começar a escrever um diário. Ele percebeu que ele estava querendo escrever, apesar de não ter costume de escrever, mas ele estava querendo escrever um diário. Então ele fala, ó, aquilo que ele estava prestes a fazer era começar um diário. Não era ilegal. Aí presta atenção nessa parte, ó. Nada era ilegal, já que não havia nenhuma lei. Então, a gente sabe que, tipo assim, só há crime se tem uma lei que fala que aquilo que você fez é crime. Então, um exemplo, pegar esse lápis aqui, jogar em qualquer lugar, deixar cair no chão. Não é crime eu deixar meu lápis cair no chão. Mas se algum dia alguém falar, tipo os ovos por aí, né? Falar assim, ó, a partir de hoje é crime você deixar esse lápis cair no chão. Então, da data da promulgação daquela lei para frente, agora se você deixar o lápis cair no chão, é um crime e vai lá vai estar descrito quais são as punições que você teve para deixar esse lápis cair no chão. Mas se não é, hoje não é, você pode fazer. E a lei, ela só retroage em benefício do réu. Então, vamos supor, deixei o lápis cair no chão, não era crime. Mas aí, a partir de amanhã, se transformou em crime. A lei vai voltar no meu caso, e me julgar? Normalmente, nos países normais e democráticos, não. Entendeu? Porque só virou crime depois que eu fiz. Então, até no momento que eu fiz, não era crime. Então, não voltaria. Mas aí se a lei faz e diminui a pena, falou assim, não, agora quem deixa o lápis cair no chão? A pena, em vez de ser 5 anos, agora é só de 2. Então, como é um benefício, aí a lei pode voltar e se aplicar a mim. Isso se eu fui condenada, né? Se eu sou uma pessoa que já sou condenada nessa situação, a lei pode voltar e me dar o benefício. Então, se antes era 5, agora é 2, e eu já tenho 3 anos, então agora eu já posso sair, porque eu já cumpri até mais do que agora a atual lei fala que é. Mas então, é assim. E aqui fala, não havia mais nenhuma lei. Então, tipo assim, não havia nenhuma lei. Aí a gente pensa, que bom, né? Não ter lei nenhuma, então nada é crime. Pensa, a princípio assim seria bom, né? Nada é crime.
Só que nós, seres humanos, precisamos de controle e de regras. As leis é para poder manter a convivência. Igual as leis de Noé. As leis não é para a gente poder ganhar o céu e ir para o céu, não. As leis, depois as de Cristo também, mostram como que a consequência a gente até ganha o céu. Se cumprirmos as leis básicas ali de convivência entre os seres humanos. Porque senão a gente se auto-extermina. Por isso que tem leis e regras do que pode ou do que não pode fazer. É só mesmo para poder fazer com que a gente conseguisse chegar até hoje, senão nós acabaríamos com nós mesmos no princípio. Talvez não chegaria nem no dilúvio. Deus não ia ter nem esse trabalho. Então aí é que fala que, né, que não havia nenhuma lei. Mas, se detectado, era razoavelmente certo que seria punido com a morte. Então não tinha lei, mas se você fosse descoberto fazendo um mínimo diário, você poderia ser punido com a morte ou pelo menos com 25 anos em um campo de trabalho forçado. Então, não tinha lei que proibia você de fazer, mas se você fizesse, você sumiria do nada, da noite para o dia, ou morria, ou você era levado para campo de concentração para trabalhar em 25 anos forçados. Então, tipo assim, você pode, mas tem essas consequências. Então, aí é que começa que ele vai lá, esconde, ele fica de costa para a teletela, para poder fazer o mínimo de movimento possível, porque porque a casa, o apartamento que ele morava, da forma como a televisão foi colocada um pouquinho, dava um ponto cego de visão, que era perto da mesa. Então ele ficava de costa, tudo que ele falasse, ruído que fizesse, ela ia conseguir pegar. Mas ele ficando de costa, alguma feição, alguma coisa que ele fizesse, ou até mesmo ele escrevendo ali escondido, dava para dar uma disfarçada. Só se prestasse muita atenção, que ia perceber que ele estava fazendo alguma coisa que não era proibido, mas que também não poderia ser feito. Aí ele começa a se preparar para poder começar esse diário dele. Então, ele fala aqui que na verdade ele não estava acostumado a escrever, que ele só falava e que era traduzido, né? Era como igual a gente, igual um Google Tradutor. Você fala e né, o tradutor ali escreve o que você falou, que era uma forma também de ver quais os tipos de palavras que você tá usando, né? Mais uma maneira de te monitorar. Então aí ele escreve, começa a escrever 4 de abril de 1984. É como ele começa, a primeira anotação que ele faz no diário dele. É a primeira anotação que ele faz no diário dele. Então, ele começa, ó. De repente, lhe incorreu para quem ele estava escrevendo o diário. Ele começou a refletir, tipo assim, mas para quem que eu estou escrevendo esse diário? Para o futuro? Para os que ainda não nasceram? Sua mente titubeou um pouco diante da data duvidosa na página e se reestabeleceu ao deparar-se com a palavra em nova língua, a duplo pensar. Pela primeira vez, ele percebeu a magnitude do que havia empreendido. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível por natureza. Ou o futuro semelharia ao presente? E sendo assim, não o ouviria. Ou seria diferente? A sua situação não faria sentido. Então, na hora que ele estava escrevendo, para as pessoas lerem ou compreenderem o que ele estava escrevendo há 40 anos atrás, elas teriam que estar vivendo
aquilo 40 anos depois para poder dar uma atenção para o que ele está escrevendo. Se não tivesse vivendo, ninguém ia estar lendo esse livro hoje. Então, quase uma premonição que ele teve aqui do 40 anos do futuro. Aí, continuando aqui, ele começa a se preparar, né, para poder começar a escrever e começa a ficar tomado de pânico, de medo, para poder escrever. Aí, por que ele ficou tomado de pânico? Porque se alguém descobrisse ele escrevendo, ele iria ser morto. Mas aí ele chega num ponto que ele entende assim: se eu escrever, eu vou morrer. Se eu não escrever, eu também vou morrer. A diferença vai ser questão de tempo deles me descobrirem. Porque ele fala assim, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão descobrir. Por quê? Porque você não consegue esconder o que está dentro de você por muito tempo. É o que ele fala aqui. Então ele sabia, ele tinha consciência que da forma como ele estava agindo, já como ele estava pensando, ele iria ser descoberto, porque tudo era vigiado. Todas as atitudes eram vigiadas, igual vocês vão ver mais um pouquinho aqui na frente. Então, mais cedo ou mais tarde, ele ia ser descoberto. Então, para ele já não fazia, né, tanta diferença. Ele começou então a descrever a leitura dele, ele começou a escrever uma sessão de cinema, um filme que foi passado para eles lá. Tinha, né, o cinema, então ele foi no cinema e assistiu um filme. E ele começa a descrever esse filme, que era o mar, aonde tinha um, um helicóptero perseguindo umas pessoas, tinha um homem nadando no mar e o helicóptero perseguia aquela pessoa. E a pessoa fazendo de tudo para poder sobreviver, até que quando o helicóptero consegue focar a imagem, atira no homem. Na hora que atira no homem, o homem afunda, né? Morre. E ele fala que vê aquele alvoroço no cinema de alegria das pessoas em ver aquele homem morrendo. Como eu disse, eles utilizavam todas as maneiras de alimentar o ódio das pessoas. Aqui foi no caso do filme, né? Então, continuando aqui no caso do ódio, né? Que eles forçavam, né? Eles praticavam, como estava lá no início, que eles economizavam energia para a semana do ódio. Aqui mais à frente fala que eram umas 11 horas da manhã, eles se preparavam para poder ter os 2 minutos diários do ódio. Então, todo dia tinha 2 minutos que eles separavam para poder passar vídeos para as pessoas e fomentar o ódio nelas. Aí ele tá saindo aqui do trabalho, vê as pessoas se reunindo lá para os 2 minutos de ódio. Aí ele vai e chega lá para poder assistir. Então tem um telão grande, todas as pessoas que trabalham lá nos ministérios vão para lá, para esse auditório, para poder assistir o que vai passar durante os 2 minutos. Aí o que acontece? Então depois que, né, já estava todo mundo, já tinha chegado ali dentro do auditório, aí do nada, aí ele fala, ó, em seguida, uma fala hedionda, excruciante, como uma máquina funcionando sem lubrificante, explodiu da grande tela no final do recinto. Pronto, tinha começado os 2 minutos de ódio, que fazia os dentes ranger e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Então aí ele começa a descrever, né, que tinha começado o vídeo lá na teletela. Como de costume, o rosto de Emanuel Goldstein
o inimigo do povo, havia piscado na tela. Houve vaias por toda parte entre o público. Então, Emanuel, sugestivo o nome, né? Emanuel Goldstein, era a pessoa que tinha ido contra o partido. Então, eles pegavam ele como exemplo para poder aterrorizar as outras pessoas, que se fosse contra o partido, que aconteceria com você o mesmo que vai descrever aqui que aconteceu com ele. Então, o que eles faziam? Passava lá na tela a filmagem das coisas que ele falava e como ele foi sacrificado a tiros de metralhadora. Então, descreve lá que ele era uma pessoa assim, magro, de rosto. Ele fazia parte do poder da cúpula, do poder do grande irmão. Ele fazia parte do partido. Mas chegou certo ponto que ele percebeu que as coisas não funcionavam daquela maneira. E ele desertou e se virou um inimigo do partido. Então, quando ele fez isso, aqui fala, ó, que ele, Goldstein, despejava seu ataque venenoso, contumaz contra as doutrinas do partido. Então, quando ele percebeu que aquilo não era bom, ele começou a se revidar. Mas, ao mesmo tempo, era plausível o bastante para incutir em alguém uma sensação inquietante que as outras pessoas menos sensatas se deixavam levar por ele. Por quê? Porque se as pessoas fossem sensatas, não ia seguir ele porque sabia que o final seria a morte ou um castigo severo. Mas, sem querer ou não, as pessoas, por mais que eles faziam esses minutos do ódio todos os dias, né? Tudo girava em torno desse partido para poder você ficar focada. No fundo, as pessoas acabavam indo para o lado do Emanuel. Aí por quê? Aí aqui vou continuar falando. Por causa que o que ele pregava, que o partido, no caso, era contra, né? Que odiava e achava que era um absurdo, ó. Ele estava insultando o grande irmão, estava denunciando a ditadura do partido, estava exigindo o imediato estabelecimento da paz. A Eurásia estava reivindicando liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de congregação, liberdade de pensamento, e até continha palavras em nova língua, mais palavras em nova língua até do que qualquer membro do partido usaria na vida real. Então ele se utilizou da própria fala e das regras que eles exigiam para poder exigir as coisas que ele queria. Só que isso, como se diz, o condenou. Aí começa, e isso tudo passava nesses 2 minutos de ódio. E as pessoas gritavam, ficavam praguejando ele o tempo todo, gritava, porque eles faziam, porque no decorrer aqui, o que acontece? Começava aquele ataque de ódio contra ele. Porque ele era o errado por estar pedindo essas coisas. Pedindo, como se diz, paz, pedindo para poder congregar, pedindo liberdade de expressão, coisas que eram proibidas só naquela época, né? Hoje em dia isso não acontece. Então, é contra isso que ele estava, como se diz, gritando, né? Então, nesses 2 minutos que acontecia isso, é que mesmo eles fazendo essa aparição para poder mostrar que ele era o inimigo do partido, que embora ele fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e 1000 vezes por dia, nas plataformas, nas teletelas, em jornais, em livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao olhar geral para que fosse constatado
o lixo lamentável que elas o continham? Apesar de tudo isso, sua influência nunca pareceu diminuir. Havia sempre novos idiotas esperando para serem seduzidos por ele. Nunca passava um dia sem que a polícia das ideias desmascarasse espiões sabotadores agindo contra suas ordens. Qual ordem? As ordens do grande irmão, do partido. Então, tipo assim, por mais que eles faziam de tudo para poder extirpar qualquer pensamento que fosse de conveniência com o Emanuel, mesmo assim, sempre tinha pessoas que iam na ideia dele, ainda se convenciam que ele estava certo, apesar de toda a opressão que acontecia naquele momento. Então, no segundo minuto, depois que, né, eles faziam essa euforia toda, é, tinha uma conspiração, eles falavam, né, tinha uma teoria da conspiração, que existia um livro que Emmanuel tinha escrito. E que nesse livro continha regras e falava sobre esses pensamentos dele. Ninguém nunca via. Era uma teoria da conspiração. Tipo assim, as pessoas comentavam, falavam, mas ninguém sabia se tinha certeza. Mas, como mostra aqui na história, sempre ele adquiria novos membros, né? Que, apesar de toda a opressão, ainda queria seguir o pensamento dele. No segundo minuto, o ódio se converteu em um frenesi. Pessoas pulavam e gritavam o mais alto que podiam, em um esforço para abafar a voz lamuriosa que vinha da tela. Então, apesar dele estar falando lá e pedindo essas coisas, esses direitos, as pessoas aqui embaixo não queriam saber. Só que o que acontece? O Winston, ele, por mais que ele estivesse gritando ali, fazendo euforia contra, era uma maneira que ele poderia expressar o ódio dele, que ele realmente tinha, contra o grande irmão, não contra o Emanuel. Então, mas como você tinha que mostrar aquele ódio para poder eles saberem que você não ia ser um desertor do regime, ele aproveitava aquele momento, expressava toda a raiva, a euforia dele. Ele acha, né, que então, tipo assim, os policiais ali das ideias que ficavam vasculhando e observando o tempo todo, via que você estava ali convicto naquele ódio todo, mas não tem como você saber o interior da pessoa naquele momento. Estava expressando um ódio, mas o ódio estava sendo direcionado a outra pessoa. Eles achavam que estava sendo direcionado ao Emanuel, mas na verdade estava sendo direcionado ao grande irmão. E isso acontecia não só por Winston, tinha outras pessoas também que agiam da mesma forma. Só que era difícil você se comunicar. Não tinha como, porque você realmente, seus olhos, né, seu piscar de olho estava sendo monitorado. Então aqui ele fala que as outras pessoas começaram a gritar lá e teve uma mulher em questão que começou a gritar porco, porco, porco para o homem que estava na tela. De acordo com as descrições aqui que, que tem, dá a entender que Emanuel era um judeu. Então a mulher ficava gritando ele de porco, porco, porco. Aí você vai saber, mas por que que grita um judeu de porco? Por causa que, além, né, o básico que a gente sabe, porco ser um animal assim, é nojentinho, né, fede muito e tudo, é uma maneira que as pessoas às vezes, também usam para poder ofender as pessoas que são judias. Então, tipo assim, eles utilizam essa expressão para poder ofender. Biblicamente falando, quando Jesus Cristo chegou numa cidade, tinha uma pessoa que estava possuída pelo mal. Aí falava que ela ficava lá dentro do cemitério o tempo todo. E quando Jesus Cristo chega na cidade, o mal sabe quem é Jesus Cristo, né? Então o mal vem de encontro a Cristo e fala assim, né? O que ele foi fazer lá? Incomodar ele. Aí Jesus pergunta assim, quem que tá falando? Aí ele fala assim, que é uma legião. Uma legião
se eu não me engano, equivale a 6.000, biblicamente falando. Então, uma legião, então tinha 6.000 qualidades diferentes de mal dentro desse homem. E Deus fala que vai expulsar eles. Então, quando Deus fala que, né, vai expulsar eles, o mal pede: por favor, me mande para a manada de porcos. E assim Cristo faz. Manda todos aqueles males que estavam dentro do homem ali para dentro da manada de porcos. Aí os porcos se desesperam lá com aqueles espíritos ruins e correm e pulam do penhasco e se caem lá dentro do mar. Então, é como uma coisa suja, como uma coisa imunda. Então, é uma ofensa você chamar uma pessoa de porco, e principalmente uma pessoa quando ela é judia, que é uma ofensa muito grande. Então, tem uma reportagem aqui, ó, que aconteceu há 4 meses, ó. Professor de Chicago pede desculpa por chamar israelenses de porco, né? Porque como eu falei com vocês, é uma forma de ofender, né? Que é um professor associado de ciências climáticas da Escola do Instituto de Arte de Chicago pediu desculpas na quarta-feira por chamar os israelenses de porcos e selvagens. Em um discurso chocante em sua história no Instagram, postada na terça-feira, a doutora Mika Tosca denunciou todo o Estado judeu. Os israelenses são porcos selvagens, pessoas muito, muito más. Excremento irredimível, escreveu ela. Depois da semana passada, se os seus olhos não estão abertos para os crimes contra a humanidade que Israel está cometendo e cometeu durante décadas e continuará a cometer, então sugiro que os abra. É nojento e grotesco que todos apodreçam no inferno. Uma mensagem de ódio, né, dessa mulher contra o povo judeu. Vamos falar assim, um pouquinho de entendimento que eu tenho, que é muito pouquinho mesmo. Diante da guerra, quem está à frente ali, tomando decisões a priori, são seres humanos. E todos nós pecamos e temos pecados, e por mais que a gente se esforce para poder não errar, a gente acaba tomando decisões ruins e errando perante isso. Que possa estar tendo exagero de algum ponto, eu não duvido, assim, que possa ter algum exagero, alguma coisa assim, porque eu falei, é humanos que estão no comando. Mas vamos colocar um exemplo. Todo mundo tem a sua casa, quem mora sozinho ou que tem algum familiar junto. E certo dia, o seu vizinho, vamos supor que era seu amigo de infância, que vocês brigaram na infância e que ele guarda uma raiva de você desde então. E que ele quer acabar com você de tudo quanto é maneira. Se ele não conseguiu isso antes, ele planeja isso cuidadosamente para conseguir hoje ou no futuro. Então, o objetivo do seu vizinho é acabar com você. Mas se acabasse só com um bem material seu, por mais ruim que seja, você ia conseguir constituir de novo. Mas não. A intenção do seu vizinho é te extirpar do mundo. Então, tipo assim, é acabar com você, com seus irmãos, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, qualquer pessoa que tenha né, alguma vivência com você ali, um laço familiar, quer acabar tudo para poder você morrer na história. Não ter nenhuma lembrança, é apagar da memória da história. Tudo sobre você. Essa é a realidade lá de Israel. Então, existe na Constituição,
vou trazer isso para vocês depois, do Iraque. 2020, mais ou menos, que eles aprovaram uma lei, nos outros países ao redor também, que é a lei primordial do país, é exterminar os judeus da face da terra. A questão ali não é só por causa assim, é que tá ocupando o espaço de terra. Então, se por acaso a gente entregar a terra, vai acabar com a guerra. Não, não vai. Porque já houve os 5 acordos anteriores, num outro vídeo eu posso estar trazendo para vocês, explicando cada um desses acordos, que Israel abria mão de pedaços da terra lá, tudo direitinho, e que sempre, quando está quase resolvendo, acontece uma confusão dessa. Porque eles não aceitam. Porque a questão ali não é pedaço de terra, que eles querem, um pedaço de terra. Não é isso. Eles têm, na convicção deles, que eles têm que os judeus é uma praga no mundo e que tem que ser extirpado todas as gerações. Todo mundo, todo mundo. Então, tipo assim, vamos supor, até nós aqui que moramos no Brasil, mas se eles descobrirem, já que eles olham muito essas coisas de genética e tem como você fazer exames para poder saber se você tem algum link né, na árvore genealógica aí de judeu, então, tipo assim, a gente que tá aqui a falar só dos que estão lá é tranquilo, mas se vamos supor que esse pessoal maluco aí consegue uma coisa dessa e de alguma maneira começa a comandar ou ganhar um cargo de autoridade no mundo. Eles podem fazer um rastreamento genético e descobrir todo mundo que tem algum vínculo com esse povo lá, né, com os judeus, vai ser extirpado. Então a gente não sabe. Mal eu conheço meu avô, já minha bisavó já não conheço. Então e aí? E se eu tenho uma descendência judaica e não estou sabendo? Aí às vezes vamos por a gente que critica os judeus e fala tem que acontecer isso mesmo, tem que se terminar, tem que fazer tudo. E vai que você tem uma linha genética e você não sabe. Então, tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente às vezes apoia uma coisa que amanhã ou depois pode estar batendo na sua porta. Então, a gente não tem o mínimo de noção do que essas pessoas estão passando. Só que todas as crueldades que você imaginar vão estar sendo feitas. E essas pessoas, elas não têm misericórdia, que é um termo cristão, né? Vamos falar assim, você tem misericórdia, é um termo espiritual. Essas pessoas não têm isso. Nem com o deles. Porque, tipo assim, porque é um grupo terrorista. Então a gente condena aquele grupo. Eles utilizam as próprias pessoas lá que estão lá como defesa. Coloca a mulher e as crianças na frente para poder defender eles que estão atrás. Então, se acontece um ataque, então a reportagem só sai assim, né? Israel atingiu mulheres e crianças. Por quê? Porque eles fazem isso de propósito, eles colocam. Só que o único país do mundo que avisa antes de atacar, que pede para sair do local antes de atacar, que comunica que vai atacar horas, até dias depois, é só Israel. Nenhum outro país faz isso. Porque você ganha na surpresa. E eles não, eles avisam. Eles avisam o que vai fazer. Então, tipo assim, a gente vendo aqui nessa história falando que essa perseguição tem que tomar muito cuidado mesmo, muito, porque para quem é cristão, profere alguma fé, vamos falar assim, eles começam da seguinte forma: hoje é os judeus. Aí se eles conseguem exterminar os judeus hoje, amanhã será os cristãos. E depois será uma outra profecia de fé. Depois será uma outra profecia de fé. E assim vai. Porque aí mesmo que você fala assim, não, eu vou adotar a religião deles. A princípio, você vai conseguir entrar ali, eles vão estar te aceitando. Principalmente para você e vão te induzir a fazer coisas absurdas em prol da intenção deles, por eles. Depois que você tiver feito, que eles não precisarem de você mais, como você não é geneticamente, você não faz parte
do país deles, né, da etnia deles, você também será eliminado. Então você vai ser usado enquanto você estiver sendo eficiente, para ajudar eles a cumprirem com o pensamento que eles têm. Porque para eles o mundo só vai se resolver depois que você terminar tudo e todos. E só eles ficarem. Essa é a ideologia que eles pensam. Então, às vezes é engraçadinho, é bonitinho, às vezes algumas pessoas fazem uns comentários chatos, né? Que não tem graça nenhuma em relação a só aos judeus, mas se eles perderem essa, o próximo, pelo menos no meu caso, né? Que falo que sou cristã, né? Sou eu. Então, tipo assim, tá protegendo lá, não é só eles em si, estão protegendo é o mundo inteiro. Porque se por acaso saírem de lá e eles conseguirem vencer, eles vão pegar um próximo grupo depois, um próximo grupo depois, na hora que você assustar, tá batendo na sua porta. Então, tipo assim, né? Vamos tomar cuidado com isso aí. Aqui continuando, né, sobre os 2 minutos, né, eu falei dessa parte de chamar as pessoas de porcos, né, que é uma ofensa. Ele continuou falando também sobre os 2 minutos de ódio, que o que era horrível sobre os 2 minutos de ódio não era o fato de que todos eram obrigados a agir da forma que se esperava deles, mas ao contrário, o fato de que era impossível não se juntar a eles, que é a hora que ele fala, né, que ele estava ali naquela loucura toda e que ele tinha que se juntar a eles, porque se não se juntasse, você já era pescado pelo partido e sumia, sem nenhuma justificativa, né? Então, aqui fala que, ele começa a falar, né, que o ódio dele não estava focado no grande irmão, no Emanuel, e sim no grande irmão, que ele percebia aquilo, que ele não estava com ódio, que por mais que eles tentavam fazer com que ele tivesse o ódio, ele não tinha aquele ódio, porque ele concordava com as coisas que Emanuel falava. Então, ele fala que naquele momento a sua aversão secreta ao grande irmão se transformava numa proteção. Por quê? Porque quando ele gritava e chutava a cadeira mesmo assim de ódio, quando estava aparecendo a imagem do Emanuel, a polícia que estava ali vistoriando ficava feliz, porque não, realmente ele odeia o Emanuel, mas na verdade aquela raiva toda que ele estava se expondo era contra o grande irmão e o regime, né, que reinava naquele momento. Aí, continuando aqui, ele fala sobre que na hora que ele ia chegando no final dos 2 minutos de ódio, mostra o rosto do Emanuel, que o rosto de uma ovelha virou a imagem de um soldado eurasiano que apresentava estar avançando, porque atrás mostrava aquele exército assim, tudo, né, fazendo aquela continência, aquele monte de gente atrás dele, do Emanuel. Então, o que eles pegavam e matava ele. Tipo assim, ele era metralhado ali e mostrava essa cena no telão lá para as pessoas. E quando isso acontecia, as pessoas pegavam e, tipo assim, e chorava de alegria por causa que, tipo assim, porque isso tinha acontecido. E quando isso acontecia, aí aqui fala que matava ele, voltar, aí do nada aparecia a imagem do grande irmão. E quando a imagem do grande irmão aparecia, aí falava assim que ele tinha um poder, dava um poder assim, naquela euforia toda do salão, ele tinha um poder de uma calma misteriosa. Então, quando a imagem dele aparecia na teletela, todo mundo se acalmava quando a imagem dele aparecia. E
e ele falava pouquíssimas palavras de encorajamento para as pessoas não se preocupar que ele estava ali para poder cuidar delas e defender elas do grande inimigo que tinha, né? E ele falava o slogan do partido, que guerra é paz, que liberdade é escravidão, ignorância é força. Quando ele falava isso, as pessoas, né, iam se acalmando. Depois que, que isso acontecia, todas as pessoas elas se uniam num canto profundo, falando assim, né? Tinha aquela constância ali, como se fosse um mantra, depois dessa euforia toda. Aí fala assim, mas por que eles cantavam cantavam esse gi assim, né? Só que o que acontece? A música, ela tem influência sobre nós. E por mais que a gente acha que não, né? Mas tem influência sim, e muita influência. Então, vou estar apresentando para vocês aqui uma matéria que fala sobre a música. Ó. Tá no Psicanálise Blog. Isso aqui é um estudo, foi feito foi publicado ó, dia 27 de agosto de 2023. Então, o que que fala aqui, ó? Explica como a música influencia nas pessoas. Como tem influência, né? Ó, neurociência e a música. Como a melodia afeta o cérebro. Então aqui explica, né, que a música ela realmente influencia nós pela frequência. Ó, imagine só, você está ouvindo aquela, imagine só, você está ouvindo aquela música que adora e de repente sente um arrepio na espinha ou um nó na garganta. Por que isso acontece? Será que existe alguma explicação científica por trás dessas sensações? Como a música pode influenciar nosso humor e até mesmo nossa memória? Olha só, neste artigo vamos explicar o fascinante mundo da neurociência e descobrir como a música afeta o cérebro. Vamos desvendar os segredos por trás das batidas envolventes e dos acordes emocionantes. Então aqui, depois vocês podem estar lendo, né, com um pouco mais, que vai estar explicando para vocês como a música influencia nós. Então, depois que acontecia esses 2 minutos de ódio, eles pegavam esse mantra de ficar o tempo todo, que acalmava as pessoas e engolir. Influencia até na memória. Aqui ele continua falando que essa música que era logo depois da imagem do grande irmão falando o slogan do partido, fala que esse ruído que acontecia era bem alto e como se fosse uma hipnose. Hipnotizava as pessoas para poder ficar todo mundo naquele ritmo. É, ele começa a trocar olhares muito rápido com algumas pessoas lá dentro. Mas tem que ser uma coisa assim, uma vez só, você já tinha que ler. E ele começa a pensar se realmente é, existia mesmo a irmandade, que era como falava, das pessoas que faziam parte do grupo que ia contra o governo, né, da época. E ele tinha essa curiosidade de saber, né, se realmente isso acontecia.
Pois é, pessoal, vou parar por aqui, né? Como disse, né, vou estar deixando o link na descrição. Se vocês gostou, deixe o seu like, por favor, né? Se inscreva no canal, porque eu vou estar fazendo, né, a continuação do livro e trazendo, né, mais notícias para vocês. Muito obrigado! E vou aproveitar também, vou estar lendo, junto com os meus vídeos, a Bíblia, partes interessantes e que eu gosto, né, da Bíblia. Não só o que eu gosto, mas é que eu acho muito interessante mesmo. Eu vou, em cada final do vídeo, eu vou estar lendo Provérbios, porque eu acho legal e que tem muito a ver com, com esse vídeo aqui. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquira prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Obrigado. Tchau para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!